Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vós, amém? Estamos aqui nesta noite para mais um devocional bíblico da Palavra de Deus. E eu quero aqui convidar você a ler comigo a Palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 10 ao versículo 13. Diz assim a Palavra do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? Disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em buscar dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu quero meditar sobre esse texto que lemos, sobre o tema Deus tem expectativa a nosso respeito. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, Deus escolheu Davi porque Deus tinha expectativas sobre ele, com certeza. Deus não escolheu Davi porque ele era bonito, ou porque era forte, ou porque era bem-sucedido, ou qualquer outra questão. Essa não foi a causa que levou Davi a escolher. Porque Deus, ele não vê o homem como o homem vê, né? Não como nós olhamos e vemos as pessoas, não, Deus, porque Deus nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Deus sabe o nosso coração, Deus sabe o nosso pensamento, Deus sabe a intenção nossa, então Deus nos conhece perfeitamente. Deus escolheu Davi porque ele era um homem temente a ele, porque Davi tinha um coração voltado para Deus. Davi amava Deus. Davi lá nos pastos, cuidando das ovelhas de seu pai, Davi louvava a Deus. Davi compunha cânticos de louvor e exaltação a Deus. Então Davi tinha um coração voltado para Deus. E Deus sabia disso. E a gente vê isso nos salmos que Davi escreveu. Então, Davi amava a Deus, e quando a pessoa ama a Deus, isto leva ele ao quê? A obedecer a palavra de Deus, a obedecer os mandamentos de Deus, a obedecer o estatuto de Deus, a andar nos caminhos do Senhor. É uma pessoa com o coração voltado, temente a Deus. Meus amados, Deus precisava de alguém que fosse temente a Ele, porque ser rei, ocupar essa função, era ser uma pessoa muito íntegro para Deus, reto diante de Deus, porque conduzir o povo de Deus, a nação de Deus, o Israel de Deus, era de muita responsabilidade. E Saul, aquele rei que o povo havia escolhido, Deus havia o abençoado, inclusive foi Samuel que o ungiu, mas ele não estava mais andando nos caminhos de Deus, não estava mais obedecendo a palavra de Deus, não estava mais sendo íntegro para com Deus. Então Saul estava agora entristecendo a Deus, e agora Deus não era mais com ele. Por isso, Deus então escolhe Davi. Davi não era um homem de guerra. Davi não era acostumado a batalhas. Davi não cresceu em um reinado. Davi era um homem simples do campo, cuidador das ovelhas de seu pai. Mas Deus viu em Davi aquilo que ele precisava
para um homem que estivesse à frente do seu reinado, alguém que estivesse à frente cuidando do seu povo, zelando pelo seu povo. E este homem era Davi. Então, meus irmãos, eu entendo que ser escolhido por Deus é algo maravilhoso. Eu entendo que Davi, ele se sentiu muito feliz, muito realizado, porque quando naquele momento ali os seus irmãos já haviam passado pelo profeta Samuel, e nenhum deles, Deus havia dito, olha, é este aí não, mas quando Davi chegou à presença do profeta Samuel, Deus falou com ele, olha, é este aí. Eu entendo que quando Davi foi ungido ali pelo profeta, entendendo que agora ele era o escolhido de Deus, para estar à frente do Israel de Deus, para cuidar, para zelar daquele povo de Deus, eu creio que Davi se encheu de grande alegria. A família de Davi, os seus pais, porque, meus amados, ser escolhido por Deus é algo maravilhoso, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, meus irmãos, há um texto na Bíblia muito lindo que diz: não vós me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome, eu vos conceda. Que texto lindo. Esse texto está dizendo que Deus nos escolheu. Como é bom ser escolhido por Deus. Meu irmão, a palavra de Deus, ela está sendo anunciada. Ela está sendo pregada, ela está sendo divulgada para que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que atende o convite de Jesus, atende o chamado de Jesus, e entrega-lhes a sua vida, passam a também ser o povo de Deus, o Israel de Deus, o escolhido de Deus. Como é bom atender. Porque, meu amado, Davi, diante daquela responsabilidade, Davi poderia dizer, olha, eu não quero. Porque Davi estava ali, meus irmãos, dali para frente, enfrentando uma caminhada com muitas adversidades, como ele teve, muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas, mas sabendo que Deus estaria com ele. Então, meu amado, uma caminhada com Deus, uma caminhada nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra, é uma caminhada que há muitas adversidades, há muitos problemas, há muitas lutas, o inimigo se levanta ferozmente, mas uma coisa é certa, Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, meus amados, temos a proteção, a presença de Deus. O cristão, como escolhido de Deus, ele deve honrar, ele deve valorizar isso. Ele deve cada dia agradecer a Deus por pertencer ao povo de Israel, por pertencer ao corpo de Cristo, por ser escolhido por Deus. Que bênção! Não há bênção maior do que esta. O cristão deve, então, procurar ser o melhor em tudo que for fazer. O cristão deve ser excelente, procurar, seja no trabalho, seja no estudo, seja como patrão, seja como empregado, como estudante, seja como filho, seja como esposo, como esposa. Ele deve procurar ser bom, ele deve procurar fazer tudo em conformidade com a palavra de Deus, para tudo ter um bom testemunho, uma boa vida que glorifique a Deus, para que a sua vida resplandeça a luz de Cristo. O cristão, meu amado, ele deve influenciar e não ser influenciado pelas coisas do mundo. O que me chama a atenção na vida de Davi, que Davi, com certeza, no seu reinado, deve ter sido muito tentado a fazer aliança com outros povos. Davi não fez aliança com outros povos. Davi confiou em Deus. Davi honrou a Deus. Davi zelou pelas coisas de Deus. Por isso ele foi encontrado e é citado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Então, meu amado, Deus, quando escolheu Davi, Deus tinha expectativa sobre a vida de Davi.
que ele o honrasse, que ele o amasse, que ele permanecesse nos seus mandamentos, nos seus caminhos, que assim também ele conduzisse o povo de Israel em conformidade com a sua vontade. Meu amado, quando somos escolhidos por Deus, Deus tem expectativa ao nosso respeito. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus ele tem expectativa sobre a sua vida, sobre você. Deus é poderoso, Ele pode fazer tudo e muito mais do que pedimos ou pensamos, mas esse Deus, Ele conta conosco para que o seu reino cresça. Então, meu amado, como é bom saber disso, como é maravilhoso. Então, o cristão, ele deve influenciar. O cristão, aquele que entregou a sua vida para Jesus, aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que obedece a sua palavra, ele deve influenciar este mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. A Bíblia diz que o mundo é o caminho largo, que caminha para a perdição. E nós devemos valorizar as coisas do reino de Deus. Devemos todo dia renunciar o nosso eu, as coisas deste mundo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Porque, meu irmão, a expectativa de Deus é que sejamos fiéis a Ele. E que digamos não para o pecado. E que possamos a cada dia negar o nosso eu, porque o nosso eu é um problema muito sério. Se nós não cuidarmos do nosso eu, o nosso eu nos atrapalha de podermos honrar a Deus, de poder Deus se alegrar conosco, com a nossa vida. Davi também teve suas falhas, seus erros, também teve, porque Davi era igual nós, sujeito às tentações, sujeito a pecados. Mas, meu amado, Davi sempre reconheceu o seu pecado e sempre voltou para Deus. Sempre amou a Deus. Por isso, Davi foi considerado por Deus como sendo um homem segundo o seu coração. A expectativa de Deus, meu irmão, é que Davi fosse aquele homem obediente. E a Bíblia diz que Davi descansou no seu leito de cama. E interessante que Davi, antes de morrer, ele dá um conselho para o seu filho Salomão, sucessor. E sabe qual foi o conselho que Davi deu para o seu filho? Que seria o reino que estaria lhe sucedendo, Salomão. O conselho de Davi para ele foi: ame ao Senhor, zele pelas coisas do Senhor, ande nos caminhos do Senhor, obedeça os estatutos, as ordenanças do Senhor, faça conforme a vontade de Deus, porque aí Deus vai te abençoar. Por que Davi deu esse conselho para o seu filho? Porque ele foi fruto da bênção de Deus, ele foi fruto do alvo de Deus, ele foi fruto da escolha de Deus. Então, meu irmão, ele presenciou o poder, a proteção, o livramento. Ele pôde, meu irmão, ver isso na vida dele. Porque Deus, meu irmão, é fiel. E aquele que também é fiel a Deus, aquele que honra a Deus, Deus também o honra, Deus também o exalta. Por isso, meu amado, a expectativa de Deus para esse tempo é que eu e você sejamos pessoas segundo o coração de Deus. Porque Deus nos escolheu. E Ele tem expectativa a nosso respeito. Que nós possamos viver esta vida aqui na terra, mas uma vida em obediência, uma vida em santidade, uma vida em que possamos honrar e temer ao Senhor. E com certeza, fazendo isso, a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. E aí, meu amado, aquilo que nós colocarmos a mão, aonde que nós formos, que formos fazer, Deus estará conosco. Que você, meu amado, que está me ouvindo nessa noite, que você possa honrar a Deus, que a sua vida possa glorificar a Deus, possa exaltar a Deus, e assim a bênção de Deus estará sobre a sua vida, e você será uma bênção, assim como Davi foi uma bênção. Você também será uma bênção, cada um de nós seremos uma bênção, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e que esta palavra ache guarida em seu coração. Pai querido, aqui, Senhor, estamos diante da Tua presença, gratos ao Senhor, pela Tua palavra lida, pela Tua palavra anunciada, Senhor.
Ó Deus, muito obrigado por essa palavra que veio falar aos nossos corações, sabendo que o Senhor tem expectativa ao nosso respeito, Senhor. Ó Deus, que a nossa vida possa exaltar, glorificar e honrar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nos ajude a cada dia, Senhor, nas nossas dificuldades, a viver uma vida que honra, que exalta, uma vida em temor, em santidade ao Senhor. Porque sabemos que assim a mão do Senhor, a presença do Senhor, a bênção do Senhor, ela estará sobre nós em tudo aquilo que formos fazer. Ó Deus, abençoe, Senhor, cada vida, cada família, cada pessoa, Senhor, que está, ó Pai querido, ouvindo esta mensagem, que está sendo alcançado pela Tua palavra, Senhor. Tome em Tuas mãos, abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. É o que pedimos e oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família.